Seguimos na reta final da Casa BFF, mas hoje tem um ponto que vocês verão em detalhes junto comigo. Na verdade, em que nós veremos todos os pequenos detalhes. E eu tô falando disso aqui. Agora, a gente está aqui dentro de casa, mas o que eu quero que vocês reparem depois lá fora é que todas as quinas, todos os encontros entre dois planos de parede foram feitos da mesma forma, que é na meia esquadria. O que é a meia esquadria? A gente pega um revestimento, faz um corte 45 graus nele e o outro revestimento que se encaixa aqui também recebe um corte 45 graus. No final das contas, a gente tem essa quina. E a impressão que a gente tem aqui então é que é o tijolinho maciço que foi colocado. Isso foi feito tanto nos encontros verticais quanto nos encontros horizontais, como aqui em cima, por exemplo. Então esse pórtico aqui dentro da casa, ele foi revestido da mesma forma que aquele pórtico lá fora foi revestido também. Ele virou aqui nessa parede, isso aqui a gente tem um armário que vai funcionar como uma adega, uma louçaria. Então não precisamos revestir internamente para não perder profundidade de armário, mas esse revestimento ele chegou aqui, ó, até a quininha. Virou e aqui vai entrar a marcenaria juntinho com ele. Aqui já está bem rente, ó, já foi feito o corte. Do lado de cá ainda não. Olha o que aconteceu aqui. A princípio, a construtora começou a revestir essa parede. Então ela deixou esse corte 45 prontinho, vocês vão entender super bem. Chega aqui bem de frente. Aqui a gente tem um tijolo reto e aqui a gente tem o tijolo que já foi feito o corte, ó, na meia esquadria. Então, se eu colocasse um tijolinho aqui, sem ser na meia esquadria, a gente ia enxergar essa espessura. Diferentemente de quando a gente faz isso aqui, vou tentar simular, ó, a meia esquadria. Se isso aqui já tivesse cortado, a gente teria aquele encontro que vocês viram, é assim que é feito. Agora o que vai acontecer? A gente vai tirar esse pouquinho que foi colocado aqui, pra gente não perder tamanho, aqui vai entrar uma adega, e depois vai passar maquita e vai cortar pra ficar rente igual tá do lado de lá. Teve um outro detalhe lá fora que fez toda a diferença também, e a gente teve que fazer uma adequaçãozinha em obra. Bora lá! Gente, quem não quiser aparecer no vídeo, sai correndo, hein? Que agora a gente vai filmar tudo por aqui, tá bom? Bom, é o seguinte. Aqui a gente tem uma viga que faz a sustentação de todo esse vão. E o nosso forro de gesso estava alinhado com a viga. Então a gente sabia que na hora que esse revestimento entrasse, a expectativa é que ficasse só a espessura dele vista aqui para dentro. Só que na prática, construtivamente, é muito difícil fazer essa viga 100% retinha, alinhada por baixo. Geralmente é feita uma regularização em obra, mas o forro estava certinho e a viga não. Na hora de fazer essa regularização, a gente não conseguia comer para cima da viga, então teve que fazer um enchimento. Com isso, ela ficou um pouquinho mais baixa do que o forro de gesso e a gente precisava sentar o tijolinho retinho. Então a gente ia enxergar a espessura do tijolinho e mais essa regularização que foi feita. Em alguns locais de 1 centímetro e em alguns locais de 3, 4 centímetros. Não ia ficar legal. O que nós fizemos então? Optamos por inverter, colocar o tijolinho em pé. E deu certinho, gente. Parece que foi feito assim, na medida da obra. Olha só. A gente consegue perceber aqui que o tijolinho que vinha nesta posição, tô na pontinha do pé. Tijolinho que vinha nessa posição, agora ele virou nessa. Então aqui de baixo, a gente vê que a espessura desse tijolinho aqui, que foi colocado na meia esquadria, é diferente desse último aqui, ó, que não foi colocado na meia esquadria. Mas isso é um detalhe imperceptível, assim, isso a gente com esse olhar apurado, arquitetos, profissionais conseguem enxergar isso, o leigo entra e nem consegue perceber essa pequena diferença. Eu acho que tá lindo, o resultado final ficou incrível, quero mostrar para vocês essa vista daqui para lá, vem ver. Olha que lindo, ficou certinho, tudo no mesmo nível, então o revestimento daqui até lá tá todo no mesmo alinhamento, perfeito. E aí, já do lado de cá, onde a gente começa a entrar para a área de serviço, a gente tem um outro detalhe lindo também, que eu particularmente sou apaixonada. Viramos esse pórtico nesse nicho, que é o nicho de uma pia de apoio, uma pia de lavabo que a gente tem aqui do lado de fora. Vou tirar a mochila do pessoal que está aqui.
para vocês verem melhor. Fizemos uma pia esculpida em pedra, no granito cinza andorinha lesigado. Essa pia, obviamente, está encostada lá atrás na parede, mas onde teve o tijolinho aqui nas laterais, olha só, a pia foi desencostada, propositalmente. Então nós temos aqui 5 centímetros, em torno de 3 dedos, soltando essa pia, dos 2 lados. E do lado de cá, aqui sim a gente também precisou fazer uma outra adaptação em obra. Porque depois de executado, a janela que a gente tinha desenhado não tinha ficado exatamente alinhada com a bancada. E esse detalhe era muito importante para a gente. Então, a janela estava só com contramarco, a gente detectou isso nas visitas de obra. Pedimos para diminuir essa esquadria, para que ela ficasse, ó, quando tivesse o tijolinho de um lado e do outro, este alinhamento aqui fosse o mesmo da bancada. E aí a gente consegue deixar esse nicho muito bem marcado, muito caracterizado. Este alinhamento aqui é o mesmo desse. Daqui para lá já é parede e aí a gente começa a entrar para a área de serviço. Aqui na área do deck, na área do spa, a mesma coisa. O revestimento na meia esquadria na vertical e na horizontal. E olha só, gente, a perfeição desse serviço. Aqui a gente vê o registro de uma ducha que a gente vai ter. E lá em cima o buraquinho para encaixar o chuveiro. Tem um pontinho de água lá, quem consegue ver? Tá super lindo, a parede ela tem um ligeiro movimento natural do revestimento, era essa a nossa intenção, por isso que a gente não quis um revestimento industrializado, que fosse 100% plano. Então, ó, eventualmente tem uns buraquinhos, umas coisas, mas assim, mas na minha avaliação tá perfeito, não podia ter ficado mais bonito isso. E esse revestimento ele dá a volta, chegando aqui nos fundos da casa também. Bem, aqui a gente tem um quarto. Quem lembra? Lá nos primeiros vídeos dessa série eu falei dessa alteração de projeto que foi feito em obra. Então a gente criou mais um quarto. E aí eu quero explicar também, algumas pessoas me perguntaram lá no Instagram, eu andei postando algumas fotos sobre o desenvolvimento dessa obra lá no Instagram, e algumas pessoas me perguntaram por que a gente desistiu de fazer esse tijolinho vazado e com um desenho, que era a proposta original do projeto. Eu até comentei lá atrás que eu iria falar sobre isso, a gente chama isso de desenho paramétrico. Nós começamos inclusive a aprender a trabalhar em um software que pudesse fazer esse desenho para a gente, para isso ser executado em obra. Era mais ou menos assim, o tijolinho começava num plano e depois ele ia mudando de posição, criando um desenho nessa parede, como se fosse um 3D. E parte dele era vazado, então a gente teria uma ventilação. Era algo incrível, a primeira vez que a gente ia fazer, estava todo mundo no escritório super animado. Mas, como o projeto sofreu essa alteração, e antes a gente tinha só uma área de ducha aqui atrás, sendo quarto, não dava para ser vazado mais. Então não tinha sentido a gente fazer isso. Por isso que ele foi feito plano. Aqui vocês podem ver a porta do quarto. A gente não quis abrir para cá, para essa área de lazer, para que o quarto tivesse mais privacidade. E ficou excelente. Então esse revestimento vem, vira nessa parede da porta e chega lá na outra parede. Depois, onde vocês estão vendo o volume da caixa d'água, é só textura. Vamos lá que eu quero mostrar tudo. E aqui então a gente tem o arremate. Depois já entra o acabamento da fachada da casa normal, que é uma textura. E outro ponto legal de mostrar, eu vou até tentar subir nesse andaime aqui para vocês verem mais em detalhes, é o seguinte. Esse tijolinho lá em cima, quando ele encontrava com a alvenaria, vocês concordam que a gente tem um ponto sensível para a água? Eu tenho a laje de piso aqui e eu tenho um tijolinho que foi assentado assim. Poderia infiltrar água. Geralmente, em todos os topos das alvenarias, a gente coloca um rufo para fazer a proteção dessa alvenaria. Forma inclusive uma pingadeira muitas vezes. Nós temos esse rufo no alto da casa toda. Na planta de cobertura, a gente vê então as platibandas todas cobertas com esse rufo. E foi isso que nós fizemos no tijolinho. Olha só. É dessa peça aqui que eu tô falando. Olha o acabamento como foi perfeito. E aí, o que foi necessário pensar durante a obra? Qual que era a espessura desse revestimento para que essa peça fosse calculada para ela arrematar certinho. E olha a perfeição que ficou. Deu tudo certo. Puro capricho por aqui. Agora eu quero ver como é que eu vou fazer para descer. Bora! Agora, para a gente fechar, eu quero aproveitar e mostrar o sistema construtivo dessa coifa revestida.
Aqui é a área da churrasqueira, uma churrasqueira a gás. A pedra vai ser cortada e vai ser embutida uma churrasqueira a gás. Essa churrasqueira precisava de uma exaustão da fumaça, que é a coifa. Nós colocamos uma coifa um pouco mais simples, não são essas coifas de cozinha, cara, não. Foi uma coifa feita sob medida, mas ela também é de aço inox. Olha lá. Aqui de baixo, tá vendo que é uma coifa que nem tem aquele acabamento, aquela belezura por baixo? Porque isso tudo é tampado depois. Então a gente precisou fazer uma malha aqui, uma estrutura, com aquele alumínio do drywall, aqueles perfis do drywall. Eles foram fixados tanto no teto quanto na parede. E as placas de drywall parafusadas sobre esses perfis. E depois esse revestimento, essa ardósia, ela foi assentada com a argamassa mesmo sobre o drywall. Porém, tinha um detalhe que era o seguinte: essa facezinha aqui, essa coifa, ela tem uma partezinha plana e depois ela começa a inclinar, como todas as coifas. Nessa partezinha plana não foi colocado o drywall. A pedra, a ardósia, foi assentada diretamente sobre ela, tanto nessa espessurinha aqui, quanto aqui embaixo, inclusive na viradinha de dentro. Olha só. Aqui vocês podem ver. Então, é como se essa ardósia tivesse sido assentada diretamente sobre esse acabamento aqui, com uma cola que chama PU. Com isso, a gente tem, então, desde o teto até essa face inferior, tudo revestido, inclusive o acabamento inferior. Ficou lindo, super bem feito, como tudo na casa. Aqui em cima ainda vai entrar uma prateleira, armários inferiores. Esse projeto aqui de fora está super lindo, o projeto de interiores está super lindo. E como vocês sabem, muito em breve eu espero mostrar tudo. Não resisti, então para fechar o fechamento, eu vou dar um spoiler aqui do spa. Teve um vídeo que eu mostrei o início do assentamento também desse revestimento, ficou super lindo, super bem feito. A gente ficou aqui em obra junto com o pessoal, medindo milimetricamente tudo, para que a gente tivesse esses detalhes, ó, super bem feitos, para que a gente tivesse esse desenho aqui que eu mostrei no outro vídeo. Olha só que a gente tem uma pedra menor aqui e uma aqui, em todas as quinas. Esse desenho ele se repetiu. Então, para que não houvesse diferença de tamanho nessa última peça entre as diferentes quinas, isso tudo foi medido bem direitinho. A gente precisa, às vezes, encher a parede um pouquinho para chegar na medida final correta. Mas olha que lindo, 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 lindo. Eles acabaram de rejuntar. A obra, obviamente, ainda precisa de uma limpeza final. Hoje começou a colocação da grama, olha o pessoal ali atrás colocando a grama. Então essa terra ela ainda suja muito, né? Suja muito as coisas. Mas essa semana acaba essa confusão, olha lá que bacana, olha que lindo. Começou a grama e depois da grama o paisagismo. Então realmente está quase lá. Se ficou alguma dúvida, pode me perguntar nos comentários que eu respondo. Espero que tenha gostado desse vídeo e entendido tudo sobre esse elemento construtivo. Se gostou desse vídeo, já se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho para receber a notificação de novos vídeos, dá um like aqui embaixo e se liga por aqui.